Pessoal, eu sou professor de educação física e me pergunto por que estou aqui também, mas vou tentar explicar durante a apresentação, né? Durante o meu tempo, eu dou aula aí há pelo menos 10 anos em escolas, trabalho com treinamento esportivo e tudo, e é muito comum, quando eu vou ensinar, trabalhar com o ensino da prática motora, tanto de crianças, adolescentes e adultos, sempre com desculpas, eu vou usar essa palavra um pouco mais agressiva, desculpas esfarrapadas para não viver novas experiências, né? As pessoas deixam de se experimentar ou aprender algo novo com o discurso de que é chato, eu estou com dor de cabeça. Eu tenho alunas que, em 4 semanas seguidas, elas estavam menstruadas para não fazer a aula. E, enfim, sempre tem uma desculpa, e aquilo vai te cansando. E eu tentei começar a me perguntar na minha área de trabalho, assim, o que é que acontece, né? O que está acontecendo que as pessoas não conseguem entender que uma experiência nova é interessante, mesmo que você não viva aquilo para o resto da sua vida. E aí, no segundo tópico, eu boto assim, que para a minha área, que é a área que eu sou apaixonado, que eu gosto, eu acho que muito se deve ao senso comum da educação física, né? O professor que não acrescenta nada. Esse é o imaginário coletivo que vocês têm, é provável que alguns pensem isso aqui de mim sem problema, né? Apesar de eu não fazer o perfil do professor de educação física, bombadinho, fortinho, da academia e tudo, mas já faço o perfil das piadinhas, que também está muito caracterizado com a educação física. Então, a gente tem essa relação. Então, o que eu fiz? Eu me apropriei desse livro aí, para não citar autores nem nada e tudo. Ele faz um apanhado de vários estudos da área de educação física. Eu não vou ficar aqui gastando tempo com autores. Eu vou definir alguns conceitos de habilidades motoras para vocês, para eu atacar onde eu quero chegar e poder fazer alguns questionamentos com vocês, né? Sobre as habilidades motoras, tudo que a gente aprende desde criança, né? Tanto de jogos como costumes cotidianos, eu vou tentar falar sobre isso. Existem vários tipos de habilidades, né? Mas a habilidade ela se proclama com uma tarefa que você consegue realizar com um determinado nível de sucesso, né? Se demorando muito tempo ou não, é uma habilidade que você conseguiu trabalhar em você, né? Então, coloquei desde jogos. Eu uso muito em minhas aulas a questão do controle remoto, porque o controle remoto é gostoso, Jordano, porque você fica tateando lá, depois de 3 meses, você troca de canal sem olhar já, né? Eu aponto para a parede, o sinal vai na parede, vai na televisão. Então, aquilo é uma habilidade, né? Você conseguiu trabalhar uma habilidade motora com você. Você criou um plano mental do celular, como é para você. Ou do celular não, do controle. O celular eu vou falar depois, que eu tenho uma história interessante. Bom, então as habilidades elas se distinguem em algumas questões. Por exemplo, existem as habilidades discretas, né, que são pequenos movimentos, né, são movimentos que ele tem um início e um fim bem definido, como lançar um dardo, né, e ele se caracteriza por alguns gestos só. Então você se concentra só naquele movimento. Esse tem uma demanda de complexidade diferente de outros. Ali eu botei uma foto do ato de se levantar, gente. Vocês acham banal hoje em dia, mas quando crianças, vocês caíram muito tentando se levantar e treinaram muito para chegar na excelência como chegaram hoje. O próprio chute do futebol, o recorte do chute, é uma habilidade discreta. Existe uma habilidade seriada, que é o seguinte, é uma soma de habilidades discretas que criam um movimento, né? Então, o escovar o dente é uma soma de movimentos que eu tenho em forma de série, então é uma habilidade seriada. Ela tem um nível de complexidade um pouco maior. Eu não sei se alguém escova o dente fazendo outras tarefas em casa. Experimentem, porque vai mexer na habilidade de vocês aí, tá? Para quem faz só na frente do espelho. O próprio martelar, né? Uma sequência, né, de movimentos. O passar a marcha, apesar de a gente olhar só o câmbio ali, se você imagina tudo que envolve o freio, né, a embreagem, a questão visual, ele é uma combinação de habilidades discretas que formam uma habilidade seriada. E tem uma habilidade contínua, que é algo que não tem muito início e fim definido, como correr, por exemplo, né? Você não tem um marco inicial e um marco final, né? A natação, mesma coisa. E eu falei da passar a marcha, mas no movimento completo, o dirigir também se encaixaria nessa questão. Então, coloquei para vocês terem uma ideia de quantas coisas vocês vivem diariamente, tá, no cotidiano de vocês, quanto a habilidade motoras. Ela pode se caracterizar de 2 formas. Ela pode ser aberta, né, a uma habilidade que ela é imprevisível. Eu treinei um monte de coisa, mas eu vou para um jogo e dependo do meu adversário para vencê-lo. Eu não posso falar com ele, me marca assim que eu quero fazer essa cesta. Eu não consigo. Então, era uma habilidade aberta. O próprio videogame, ele é uma série de habilidades que eu tenho, eu refinei vários movimentos e vou usar determinado movimento diante de alguma situação que sair contra mim, né? Tem muita gente viciada que consegue transformar a habilidade do videogame em uma habilidade fechada, porque ele perde tanto, ele repete tanto, que ele já decorou até o que vai aparecer de adversário já. Então ele faz a coisa totalmente previsível, né? E aí tem as habilidades fechadas, né? Por exemplo, botei o tricotar do dia a dia, aquilo não vai acontecer nada fora daquilo. Mentira, que eu tenho 2 para acabar.
Caraca, tô ferrado, cara. Então eu vou pular muito, cara. Como a questão do golfe também, né? O golfe eu tenho um movimento só, eu vou fazer só aquele movimento e nada mais que isso. Então, assim, para eu aprender uma habilidade motora, quando eu vou me desenvolver, eu passo por esses 3 níveis aí, né? Que é um nível verbal cognitivo, para eu pular rápido aqui. Lembre-se, quem já tirou carteira, aquele primeiro momento que você às vezes se pega falando com você mesmo. Pisou, mira, você verbaliza com você mesmo. São muitas informações e você tenta conectá-las num conjunto só. Você demanda, você gasta uma energia maior com o cérebro, tem que prestar atenção em várias coisas e erra muito nessa fase. Depois você passa uma fase motora, associativa, você combina movimentos. Então você erra menos, já consegue perceber, putz, errei aqui, tem que melhorar essa parte aqui. Até você chegar no estágio autônomo. Né? O estágio autônomo é interessante, que você não nota que já está fazendo aquelas questões, você não nota que está praticando as coisas daquele jeito. Eu vou contar 2 histórias rapidinho sobre o estágio autônomo que eu acho interessante. Uma é da prática do dia a dia. Por exemplo, quem comprou um carro que tem um alarme, que os vidros sobem, nos primeiros dias olha, faz questão de fechar o carro e olhar o vidro subindo e curtir. Você curte aquele momento do vidro subindo, né? Cara, que maravilha, eu paguei por isso, isso é uma maravilha. Depois de 3 meses, você liga o alarme, está no meio do trabalho e fala, será que eu desliguei? Será que eu liguei o alarme? Eu não lembro. Ele está tão autônomo em mim, tá? Então, esse exemplo, mais ou menos, serve um pouquinho do nosso cotidiano. Como é que eu internalizo práticas que eu não penso mais nela? A outra aconteceu comigo. Eu sou um pouco difícil com questão de tecnologia, mas a vida me levou a ter um iPhone, o mais velhinho, mas eu tenho um iPhone. E a primeira vez que eu fui mandar mensagem, eu me dei muito mal. Eu fiquei, cara, eu não vou conseguir digitar rápido como eu digitava no meu T9. O meu T9 era só o polegar esquerdo aqui, e eu mandava muito, eu escrevia muito rápido, as pessoas me elogiavam por isso. E aí eu comecei a escrever mensagens, e eu estava viajando agora, fui para o Rio de carro. Quando eu voltei de carro, voltei com um amigo meu, eu dirigi tantos quilômetros, ele dirigiu tantos. Quando eu fiquei no banco do carona, aproveitei essas promoções, que a mensagem hoje em dia é gratuita, né? Você manda quantas quiser. Comecei a conversar com os meus amigos de Brasília, em mensagem. E aí comecei a digitar no iPhone e tudo. E aí você começa, e aí, está fazendo o quê? Daqui a pouco você está escrevendo textos, né, gigantescos, né, no iPhone. Ele te dá essa possibilidade. Quase um MSN ali. E aí, cara, eu me peguei na seguinte posição. Eu vou deixar o microfone aqui e vou mostrar para vocês. Eu segurei o iPhone aqui. Esse dedo aqui eu consegui prender, eu prendi ele com o dedo anelar e eu consegui digitar rapidamente. Eu não estava notando que estava fazendo isso. Com o polegar esquerdo e esses dois aqui, o indicador e o médio, e eu fazendo textos gigantescos. Eu estava naquilo, como isso é minha área, quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu sou demais, olha o que eu aprendi, cara. Olha o nível motor que eu cheguei nessa prática, né? Então isso é muito interessante, como é que as coisas praticadas a gente consegue evoluir. Mas, né, com o tempo, nós vamos ganhando valores, dogmas, tem a família, tem a TV, tem a mídia por trás, e a gente vai começando a ter alguns valores que eles nos ajudam a ter a noção do certo e do errado, mas eles não ajudam também a negar possibilidades novas na nossa vida, né? Então, isso tudo, porque a gente tem um cérebro, e aí eu vou mostrar um livro que eu li aqui, que é um livro de um neurocientista que estuda o comportamento do cérebro das pessoas que fazem coisas diferentes, né? Por que aquele cara fez algo que ninguém tinha coragem de fazer, como é que o cérebro dele funciona. E aí é muito interessante, ele faz uma pesquisa falando que o cérebro, ele não é que ele seja preguiçoso, ele tem uma tentativa de te guardar energia para você sobreviver mais, você aguentar mais a vida. Então, tudo que for novo, ele tenta negar para você como informação nova, porque ele quer descanso, ele não quer gastar energia pensando. E aí tem esse triângulo aqui, que é muito interessante, porque se vocês olharem esse triângulo, são só 3 figuras aqui, pretas, e esses 3 pares de linhas. Não existe aquele triângulo no meio branco desenhado. Não está desenhado isso. E o cérebro de vocês reconhece imediatamente ele, porque o cérebro quer descansar. Ele destaca esse triângulo para a gente como forma de comodidade. Se ele formasse uma outra forma poligonal que você não conhecesse tanto, talvez você ficasse assim, peraí, como é que é? Me mostra aí, que eu não estou enxergando. Mas ele salta aos nossos olhos. É a teoria da sabotagem que nós temos. Então, o cérebro nosso não é preguiçoso. Ele evita situações novas. Então, de quem depende viver novas situações? Da gente mesmo, né? A gente precisa obrigar o cérebro a viver novas experiências de desconforto para até ele mesmo continuar trabalhando e se desenvolvendo. Senão você entra quase numa sensação de atrofiar. Você perde. Eu não sei se alguém já passou por isso. Você trabalha tanto, você tem tanta rotina, você se sente pouco criativo. Você não se sente produtivo.
a fazer novas coisas. Isso tem a ver com a questão não só das habilidades motoras, mas como das vivências novas, aprender uma língua nova, fazer uma aula de algum curso que se interesse, de culinária, o que quer que seja. Então, o reaprender é muito importante nessa fase, nessa sequência da nossa vida, e a gente fica adulto e aprende alguns sensos comuns, assim. Tempo é dinheiro, cara. Não tem que arrumar tempinho para você, não. Esse negócio de arrumar horário para si não existe. Você tem que trabalhar, cara. Né? Não tem que dormir, cara. Tem que trabalhar o dia todo e tal. E a gente vai acreditando naquilo. E a gente acredita nisso desde criança. Porque quando a gente é criança, tem aquela frase clássica, assim, ó, acabou a brincadeira que agora é sério. Por que as coisas mais sérias que a gente faz na vida não podiam ter um prazer de uma grande brincadeira para a gente? Né? Existem empresas hoje em dia, eu que eu sei, que trabalham nessa área de comunicação, que investem até na não hierarquizar o escritório, né? Em botar uma mesa de tênis de mesa lá para a galera jogar de vez em quando, para dar uma distraída, para conseguir ser mais produtivo. Então, essa questão das experiências motoras são interessantes. Então, minhas sugestões para vocês, para fechar, tente racionalizar, cara, as desculpas que você dá muitas vezes e tenta ver se é realmente algo que você não gosta de experimentar ou se é apenas você querendo reproduzir um comportamento que você sempre teve. Né? Então, tente analisar se aquela situação de ameaça pode virar um desafio para você. Bacana, né? Quantas vezes nós não passamos na nossa vida uma situação e falamos assim, nossa, não acreditei que eu fui para aquele negócio, mas, pô, foi tão bom, cara. Vivi uma parada tão legal, assim, uma experiência tão interessante. E aí, eu juro para vocês que eu não conheço a Jordana, tá? A gente não se conhece. Eu fiquei um pouco chateado até apresentar antes de mim, porque agora eu estou parecendo que estou copiando. Mas essa ideia dessa apresentação, surgiu num ossobuco aqui, a prova de que o ossobuco cumpre a função de criar insights nas pessoas, porque eu saí daqui, conversei com o Marcos, que ajuda aqui, e eu falei, cara, o Rafael, um menino de 13 anos, que ele produz aplicativos para iPhone, 13 anos, um moleque inteligentíssimo, a apresentação dele durou 3 minutos e foi fantástica. Quem não estava, perdeu, vê na internet. Eu estou falando sério. Ele apresentou isso falando assim, ó, a minha geração Z, é isso? A nova? A minha geração não quer isso aqui cheio de botão. A minha geração quer aquilo ali, ó, algo mais limpo. Aquilo ali, para mim, é altamente sedutor. Mas aí, Jordana, e se eu te disser que a minha mãe, ela quer isso aqui? Porque ela quer saber os botões que tem na frente dela. Ela não quer ficar pesquisando, olhando. Ela tem medo disso. Né? Ela pegou o meu celular uma vez, é recente essa história. Falou, Rodrigo, liga aí para mim, não sei o que lá. Eu peguei o iPhone, aí liguei e botei para ela. Quando ela foi desligar, ela falou assim, desliga aí para mim. Tem um vermelho desligar gigantesco na tela lá, é só apertar. Mas ela fez questão de se negar a essa tecnologia, né? É aquele ranço. Então, assim, pensando em oportunidades, desafios, em aprendizados, a galera da comunicação, aí, da criação, do design, da publicidade, o que vocês estão pensando sobre isso? Como é que vocês estão tratando essa linguagem para seduzir essas duas áreas? Porque existem essas demandas, né? Enfim, arrisquem-se, gente, vivam novas experiências, tá? Meu futuro site é um blog, meu contato do Facebook e o meu e-mail para vocês me darem dicas sobre PowerPoint, gente. Obrigado.